bonito com o senhor o livro aberto, ó. Ficou bonito assim, ó. A gente faz a próxima assim, não é? Não ficou? Faz uma foto. Faz uma foto para deixar. Pode começar, para você. Já tá? Ao vivo! Estamos ao vivo! As pessoas estão chegando ainda, tá bom para você? Quer esperar um minutinho? Tá? Tem como fazer uma pesquisa no database? Uma pesquisa? É, no database. Coloque a palavra. Não, ainda. Deixa eu abrir primeiro. Hare Krishna, Michele, com Sony. Coloque a palavra. Swarga Apavarga. Maria. Não, Swarga. S-V-A-R-G. A-R-G-A. Swarga Ó, Apavarga. ó para governo aqui em cima. Apavarga. G-A. O verso seu Shiva. Se aparece. É esse aqui, 4,30. Não. Tem que. Não deve ser Shiva. Como é que a gente vai achar esse verso? Ah, mas é do 4, no capítulo 4. É do 4, ó. Não, Vishnu. Não? Aí tem aqui no 8, 7. Então, Aí tem- coloque Swarga Apavarga. Coloque Narakeshu. Na sequência. Peraí. Prabodhana, dá um bom dia pra turma aí que o pessoal tá entrando. Vocês Hare vão ver Krishna. Estava querendo fazer uma pesquisa aqui de um verso que explica esse assunto aqui de seu Shiva. Estamos fazendo essa live a convite de Paravilma Prabhu para o Rio de Janeiro. O verso Nara, não, Queixo. aqui. Q-E-S-U. Nara, não, que não, K. AK. K. Chu-U. Na U. Vai aparecer, eu acho que ele. Não. Tu coloca, então tira as primeiras, coloca só Naraquejo, tira as duas primeiras. Porque está aparecendo uma pavarga. Bom, vou cantar aqui um pouquinho. Ok? Aqui já é horada. Começamos agora a live. Aqui, ó. Naraqueixo. Só apareceu isso. Cadê? Verso 28. Nos sistemas planetários, interação. Mas não tem um verso completo desse verso, não? Não. Poxa, que estranho. Como é que não aparece o verso? Tudo bem. Você vê, Swarga, Apavarga na Cristo. Bom, vamos cantar um pouquinho. Ok? Agradecendo aí para a Bioma. Me convidou. Muitos. Não foi um time preparado bem, porque foi ontem à noite, ontem à tarde. Jai Radha, Radha, Jai Bihari, Jai Bihari, Gopi Janavalabha, Givaradari, Gopi Janavalabha, Givaradari, Sudanandara, Rajajanara, Sudanandara, Rajajanara,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Jai Gora, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Prabhupada, 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 Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Então, estamos fazendo essa live aqui do Centro Cultural Hare Krishna de Bhakti Yoga. Vocês podem até ver aqui Srila Prabhupada, que é o fundo. E o canto é o 4, o capítulo é o 2, hoje o verso 14 e 15. Então, Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva, né? Então, vamos ver. Daksha é um dos progenitores da humanidade, né? Mas ele não vivia muito feliz com o seu genro, né? que era justamente o seu Shiva, né? Então, vou ler aqui o verso, fazer reverência. Narayana Namaskritya Narachaiva Narottama Devim Sarasvatim Vyasam Tato Dhyayan Udiraye Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vou ler as palavras, né? Preta Aveshu, nos locais onde se queimam corpos mortos. Goreshu, horrível. Pretaí, pelos pretas. Bhutaganaí, pelos butas. Vrita, acompanhado por Atati, ele vagueia. Umatavat, como um louco. Nagna, nu. Vyuptakesha, tendo o cabelo desgrenhado. Rassam, rindo. Rudam, chorando. Chita, da pira funerária. Bhasma, com as cinzas. Kritasana, tomando banho. Preta, dos crânios de corpos mortos. Shrak, tendo uma guirlanda. Nri Asti Bhushana, enfeitado com os olhos de homens mortos. Shiva Apadesha, que é Shiva ou auspicioso, somente pelo nome. Ri, para. A Shiva, inauspicioso. Mata, demente. Mata Gyana Priha, muito querido. Você pega uma cadeira? Mata Priyaha, muito querido pelos seres loucos. Pati, o líder. Pramatanatan, dos senhores dos Pramatas. Tamamatra Atmaka Atmanan, daqueles grosseiramente no modo da ignorância.
Então a tradução é o seguinte, vou ler aqui o verso, né, do sânscrito. Preta Veshu Gureshu Preta Ibutta Ganayivritam Atatya Numantanagano Vyuptakeshu Hasam Rudam Chita Bhasma Kritas Nana Preta Shanarasti Bhushana Shiva Padeshu Ashishu Matamana Janapriyaha Pati Pramata Nahanam Tamo Matratmakam Manam. Então a tradução é o seguinte: ele vive em lugares imundos como crematórios, e seus companheiros são os fantasmas e demônios. Nu como um louco, às vezes rindo e às vezes chorando. Ele unta com as cinzas do crematório todo o seu corpo. Ele não se banha regularmente e enfeita seu corpo como uma guirlanda de crânios e ossos. Portanto, somente pelo nome ele é Shiva, auspicioso. Na verdade, ele é a criatura mais louca e inauspiciosa. Desse modo, ele é muito querido pelos seres dementes, no grosseiro modo da ignorância. Ele é o líder dele. Lógico que isso é a visão do sogro dele, né? Porque não gostava do seu estilo. Inclusive, toda vez que ele ia, é dito que as três direções, né? Que indicam o modo da bondade, paixão e ignorância, e que também representa Brahma, Shiva e Vishnu, que são os cocos, né? Eles cocos representam os semideuses, né? Então, não tem como se fazer uma oferenda, um sacrifício, sem invocar a presença dessa tríade, né? Brahma, Shiva e Brahma, Shiva e Vishnu. Né? Um é o mantenedor, Krishna é o mantenedor, né? De todas as penitências, de todas as austeridades, né? Porque ele que desfruta, é o próprio Vishnu. E mesmo para Senhor Brahma criar, mesmo para Senhor Shiva, né? Quando vem a dissolução, né? Depende de Krishna, de Vishnu, né? Então não tem como ter fazer uma oferenda só colocando Brahma, ou só colocando Shiva, ou só colocando Vishnu, porque tem que ter essa tríade, né, como eu falei, né? Como é sabido. Então, mas ele não gostava e ficou altamente arrependido, né? Porque Sati, ela se casou com o seu Shiva. E ele tinha aquela aparência, né? Como a aparência às vezes engana, né? Não é assim? Não pode julgar a pessoa pela aparência, principalmente em Kali Yuga, né? Onde as pessoas hoje nem vivem muito, aliás, uns vivem, né? Muito suntuosamente envolvidos, né? Com toda uma demanda de vestimenta, o chamado status quo, né? Mas Prabhupada falava que é só esperar, né, quando você fazer um questionamento, ele abrir a boca do que ele pensa, da mentalidade, né? Então reconhece um pouco pesado, né? Prabhupada comentava, mas é a verdade, né? Reconhece um tolo quando ele abre a boca, né? Então essa mentalidade tola, né, do próprio Daksha, né? Embora também Daksha não é uma pessoa comum, isso são passatempos, lila, né? Ele é o próprio também, Daksha que significa perito, né? Ele era perito, né? Daksha também tem uma visão, né? Ele tem Daksha, né? Tem Aksha, que significa os olhos. Então, supostamente, né? Quando ele faz esse comentário, aí a gente vê como ele não tem visão nenhuma, né? Conhecimento nenhum, né? Mas é lila, né?
Depois a gente vai comentar aqui sobre isso. Mas significado Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, que aqueles que não se banham regularmente, com certeza vivem na companhia de fantasmas e criaturas loucas. O Senhor Shiva parecia ser assim, mas seu nome Shiva é realmente adequado, porque ele é muito bondoso com as pessoas que estão na escuridão do modo da ignorância. Esses três modos, né? Sattva, Raja e Tamas, né? Tais como bêbados imundos que não se banham regularmente. O Senhor Shiva é tão bondoso que dá refúgio a essas criaturas, né? E gradualmente as eleva à consciência espiritual. Olha só, né? O trabalho de seu Shiva, né? Andar com todas essas pessoas, que é o seu séquito, né? Como explicou aqui, o Prabhupada está explicando, só para encaminhar essas almas ao Senhor Vishnu, né? Encaminhar a consciência de Krishna, né? Ele faz um primeiro trabalho, né? Ali, que é o trabalho mais duro, né? De receber, o que Prabhupada também fez conosco, né? Ali no Central Park, né? Ali meio adrogados, loucos, né? Sujos, imundos, né? Ali vivendo o que foi o período da contracultura, né? Mas como a alma nada tem a ver com o aspecto externo, né? Que a alma ela é Jivera Swarupahaya Krishneira Nityadasa, né? Sua forma é de Satchityananda, conhecimento, eternidade e felicidade, né? Talvez não tenhamos a quantidade, né, de Krishna, mas somos iguaizinhos a ele, né? Podemos ser diminutos, assim como a gota em relação ao oceano é diminuto, né? Mas se você for ver a especificação, né, da água, né? Especificidade né, fazendo a molaridade da gota da água, se você leva no laboratório, ela contém as mesmas propriedades do oceano. Então, quantitativamente não somos iguais a Krishna, mas qualitativamente somos iguais, né? Então, o Senhor Shiva é tão bondoso que dá refúgio a essas criaturas e gradualmente as eleva à consciência espiritual. Embora seja muito difícil elevar semelhantes criaturas à compreensão espiritual, né? Que todo mundo ali no Central Park, né? No Top Sphere Garden, se tornaram devotos, né? Mas só por estar em contato com o Mahamantra Hare Krishna e por não dizer Srila Prabhupada, então com certeza muitos dali já abandonaram o corpo, né? Naquele ano, anos 60, 65 ali, muitos, mas com certeza a morte, né, que eles tiveram depois, após ter conhecido o movimento, foi muito mais branda, né? No sentido de que houve um desígnio, né? Só por ter se associado com o Prabhupada, né? E muitos, né? Muitos não tiveram essa sorte, né? Ou desejo, né? Porque não existe sorte, existe desejo, né? De querer as coisas, né? Krishna, como Padrastha Mantacha, Bhakta Maheshwara, ele simplesmente só testemunha nossas ações e outorga as bênçãos. Então vai dos nossos desejos, né? São 4 tipos de homens, né? Os Shudras, né? Os Vaishyas, os Kshatriyas e os Brahmanas. Aliás, 4 tipos, o Artha, esses são os 4 tipos de homens que se rendem a Krishna. Mas eu queria falar que os 4 tipos de devotos que se rendem, mas eu estava querendo comentar aqui
a posição que você pode tornar-se devoto, que é o inquisitivo, o tigiasa, né? O aflito, que está buscando riqueza e está buscando conhecimento. Esses são os 4 tipos, né? Na verdade é esse assunto, 4 tipos de devotos que se rendem a Krishna, né? Sai da plataforma Sakama, entra na plataforma Niskarma, né? Então não importa, mesmo se a alma no corpo ela sofra todas essas demandas, né? De desejo, né? Mas Krishna também explica, a Escritura explica, né? Akama sarva kamava, né? Mesmo se uma pessoa renunciada, não tenha nenhum desejo, mas com todos os desejos, kamava, mokshakama, né? Mokshakama, com desejo de liberação, o que ela não deve é tivrena bhakti yogena, perder a consciência de Krishna, como Chandamoka Swami explica, né? Se você vai cair, né? Se você vai cometer alguma besteira, alguma coisa, pelo menos cai dentro do barco, né? Não, porque tivrena bhakti yogena, com desejo, sem desejo, com desejo de liberação, né? Com todo tipo de desejo, né? Mas se você tivrena, se você continua, é certo que você vai sair da plataforma, mesmo de arta, aflita, mesmo artarte, buscando riqueza, e mesmo de guiaço, curioso, você vai sair dessa meramente formalidade da curiosidade, e você também vai sair dessa formalidade meramente devido a obter conhecimento, Jnana, né? Então você sai da plataforma Sakama e entra na plataforma Niskarma, né? Entendeu? Agora, embora seja muito difícil, né, elevar semelhante criatura à compreensão espiritual, o Senhor Shiva encarrega-se delas. E, portanto, como se afirma nos Vedas, o Senhor Shiva é inteiramente auspicioso. Por quê? O que é que os Vedas falam, né, de todo esse estudo da academia, essa aparência externa, que Senhor Shiva não tinha, é verdade, né? Ele anda com guirlanda, né, de crânio, né, como foi descrito aqui, ele se banha, né, com o pó dos eremitérios, né, dos sarcófagos, dos cemitérios, aquela cinza, né, ele passa no corpo e anda com a associação da pesada, né? Os Kincharyas, os Kimpurusha, os pretas, como fala aqui, são tipos. Preta não é o sentido da palavra, né? É o sentido do sânscrito. O que quer dizer? Que significa inauspicioso, significa pessoas estranhas, pessoas Inauspicioso? inauspicioso, né? Pessoas que vagueiam por esse mundo, né? Completamente ignoradas, né? Completamente devido ao karma, né? Entendi. Por isso tem o horário Shiva Muhutra, que é o horário em que seu Shiva dá todo esse passeio, né, pelo universo, né? Levando todo tipo essas entidades vivas. Mas ele faz isso para quê? Como o Prabhupada falou, para encaminhar ele ao conhecimento espiritual. O Prabhupada fala aqui que não é tão fácil, né? Sim. Não é muito fácil, embora seja muito difícil elevar semelhantes criaturas à compreensão espiritual, porque na verdade estão muito surtadas, né? Muito envolvidas, né? Mas quando a busca, se ela tem um pouquinho da inteligência, ela faz por onde apreciar e tal, então ela pode mesmo sair, né, dessa forma de ignorância, né? Escrituras Chaitanya Charitamrita explica Kiba Vipa Kibra Nyasi Shudra Kinena Re Krishna Tatuaveta. E embora essas pessoas completamente inauspiciosas, né, sujas, né, dementes, como foi colocado aqui, mas se ela se torna, se ela vai tomando um banho, né, gradualmente no serviço devocional, né, ela sai dessa plataforma e entra na plataforma espiritual, não é? Então, assim, tem alguma pergunta? Não, estou só cumprimentando as pessoas aqui. A Nanda Lila chegou, a Cláudia Expressem também chegou, então
Então, As pessoas que eu conheço. obrigado pela audiência aí, o pessoal do Rio, né, que está entrando aí na live. Então, depois, o Prabhupada explica assim, que o propósito dos Vedas, eu falo dos Vedas, o Senhor Shiva é inteiramente auspicioso. Por quê? Ele conhece bem os Vedas. O propósito dos Vedas é o quê? É Vedayaham, Vedyo, Vedanta Krita e Veda Vedavachaham. Né? É entender que Krishna é Ele que nos deu os Vedas, Ele é o compilador dos Vedas, e que o propósito dos Vedas, Eva Chaham, dê certo, Eva, dê certo, é para mim conhecer. Então Krishna explica isso para Arjuna. Arjuna, eu estou no coração de todos. De mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Né? Você vê, seu Shiva, praticamente ele interfere, né? Porque ele tem esse desejo de interferir mesmo as pessoas com karma pesado. Mas Krishna não faz isso. Krishna dá o livre-arbítrio. Mas você vê, o seu Shiva faz por onde ir, né? É mais ou menos uma mãe, né? Que de forma coercitiva, né? Vai às pessoas de situações vulneráveis, porque o filho está nessa situação de vulnerabilidade na rua, abandonada, vivendo como um demente, como um louco, não é? Mas ela vai de forma coercitiva, né? Assim, e vai rápida, pega o jovem ali, pega o filho, leva para casa, entendeu? Coloca no carro, prende, entendeu? Para ajudar. Então essa é a posição sextiva. Mas Krishna fala, estou no coração de todo, em mim vem a lembrança, o conhecimento, Matasmiti, Gyana, Aporhanacha, o esquecimento. De quem? De quem quer de mim. Né? Krishna fala de antemão para Padente. Na medida que você se reciproca comigo, eu me revelo para você. Prakashanta Mahatmana. Mas se assim a pessoa não quer, né? Então Krishna dá o livre-arbítrio, né? Ele não interfere no desejo. Por isso que a gente tem que saber muito desejar, né? Inclusive os temas, né? Associação, que é o tema que vai entrar agora aqui, né? O tipo de associação que você deve escolher, né, para a sua vida, né? E isso na vida espiritual é muito importante, né? A associação Sadhusanga, Savasastrakaya, né? Isso é Chaitanya Mahaprabhu Rama Siddhi Raya, quer dizer, a perfeição é ter essa auspiciosidade no serviço e na associação, né? A melhor misericórdia é ter esse discernimento com quem vai se associar, né? Então o Daksha estava completamente, ele não faz nenhuma relevância, né, de ter uma filha tão inteligente, né? E ele não faz nenhuma menção, né, para questionar minha filha, mas por que você escolheu o seu Shiva, logo o seu Shiva, para se casar, né? Entendeu? Então as pessoas discernem, né, vendo a questão das aparências, né? E aí depois você vai saber, né, que é uma pessoa altamente inteligente, né, honesta, né, que é mais ou menos o que acontecia, né, com os devotos quando se tornaram devotos, o que a sociedade discriminava, né? Eles são sexopatas, eles são alienados, foram programados, né, entendeu, para ficar cantando esse mantra Hare Krishna. Então a gente tem que se afastar desse tipo de pessoas, né? Mas logo quando os devotos passaram a pregar, né, e Krishna começou a manifestar mesmo, né, de opulência, de poder, fama, né? Então, lógico, eles começaram a ver, né, o que está por trás de toda essa ciência, né, e os princípios, né, o verdadeiro sentido da yoga, né,
como Krishna explica, né? Aqueles que estão unidos a mim em yoga, Shraddhavam Bhajateyoma, aqueles que estão intimamente ligados ao meu serviço, né? À minha adoração, né? Então, Krishna explica a Arjuna quem são os verdadeiros yogis, né? Então, quando as pessoas começam a ver o que tá por trás da vida dos devotos, né? Embora aparentemente com as roupas, né? Às vezes estranhas, né? Abordando na rua, né? Mas quem para e vê a auspicioso do devoto, né? Sempre com tilaka, né? Sempre assim, saudável, com mentalidade completamente saudável, pregando também sem nenhum proselitismo, não querendo convencer, né? Nada. Essa é a abordagem, né? De um devoto que é auspicioso. Inclusive por estar portando, né? As qualidades, os adornos, né? Sadhava, sadhubhushanaha, os adornos de um Vaishnava, né? Titikshava Karuna, misericordioso, tolerante, Suridasa Sarvadehina. Ele é o bem-querente de todos ali, né? Sama tem uma visão de igualdade, né? Como explica, por isso que o devoto torna vegetariano, porque ele não mata nem mesmo uma formiga, né? Para matar uma vaca, porque ele tem uma visão. Vidya Vinaya Sampana, ele vê a pessoa educada na rua, entendeu? Ele sabe se colocar diante dessas pessoas que são educadas. Ele vê o cachorro, né? E vê o dono do cachorro, né? Aqui no Ocidente, as pessoas não têm muito hábito de... Quem está criando o cachorro é para comer, né? Como os párias, né? Mas mesmo os párias no Oriente, né? Muita classe de chineses, né? Mas ele vê o cachorro, vê o pária de forma igual, né? De forma igual, né? Essa é a auspiciosidade de seu Shiva. Seu Shiva vê todos de forma igualitária. Então, assim mesmo foi Prabhupada. Então, é muito difícil, nem todo mundo tornou-se devoto, não. Mas foram agraciados pela presença do Swami ali no Top Square Garden, que trouxe a consciência de Krishna, né? Então, depois Prabhupada comenta aqui, às vezes se observa que grandes personalidades encontram-se com almas caídas, não por algum interesse pessoal, porém para dar o benefício dessas almas, né? Na criação do Senhor há diferentes espécies de criaturas vivas, né? Existem 8 milhões, né? 900 espécies de planta, 1.200.000 de répteis, aves que voam, né? Dá um total de 8 milhões. Por isso que é muito importante, como Prahlada Maharaja, né? Valorizar Kaumarachare Pragyo Dharmam Bhagavatanya, valorizar a forma humana, porque assim como os animais, as pessoas, né, que estão completamente delinquentes, né, devido à situação de vulnerabilidade, come, dorme, faz sexo, se defende, né, é inerente para os animais. Então Krishna explica Ahara Nidra Bhaya Maitunacha, né? Dharman, Diko, Vishesha, Dharmena, Hina, Pasto. Pasto se refere aos animais. Então, vamos valorizar a forma humana de vida, né? Como Prahlada Maharaj, desde a eternidade, falava para as crianças, amiguinhos, na escola de Ananda Yamara, que era a escola que tinha como reitor o próprio Sukracharya, né? Que era o líder dos demônios. E tinha Hiranyakashipu, pai de Prahlada, que levou para essa classe de homens ateístas, para se tornar um acadêmico ateísta, né? Que não aceita Deus, né? Então, ele falava que temos que valorizar, porque Sudulabha, Manusya Jama Sudulabha, antes que ocorra outra morte. Então, deveríamos estar valorizando, né? A nossa, desde cedo, entrando, né? Para questionar não só o devoto Bhagavata, o Bhagavata, mas o devoto Bhagavata, que é Srila Prabhupada, que trouxe-nos
Então nós teríamos que entender muito o Srila Prabhupada, a situação que ele veio para morar, assim como o seu Shiva, da associação às pessoas completamente inauspiciosa. Essa era a mentalidade dele, né? Mas quando seu Shiva, né? Perdão, gente, perdão, Dana. É. O Daniel teve uma consulta agora, por isso. Tá, então bota aqui mais Deixar perto pro senhor pra ver. pertinho, tá? Para ficar vendo aqui. Tá o Otávio, Jundiaí, Ojas é o nome de Otávio, Ah, tá. lá de Jundiaí, né? Reverência aí, Otávio, Ojasui, né? Coloca seu nome aí, parece que é essa pronúncia, né? Então, Sérgio, que é o nosso querido Sanatana Dharma, eu estava falando que as aparências, né, enganam, né? Embora seu Shiva realmente fosse assim, né, o aspecto externo, cabelo desgrenhado, parecendo um hippie, mas ele não é uma pessoa comum, né? Assim como os devotos, né, que são às vezes discriminados. Agora não mais, né, porque todo mundo sabe o que está por trás dessa ciência, né, que é justamente a rendição a Krishna, entendendo que Krishna é o verdadeiro desfrutador de todas as penitências, de todas as austeridades, e é a Ele que nós devemos servir, né? Então, o Prabhupada começa aqui, na criação do Senhor, há diferentes espécies de criaturas, né? Que são 8 milhões de entidades vivas. Algumas delas estão no modo da bondade, outras no modo da paixão e outras ainda no modo da ignorância. Mas isso não é só na forma humana mesmo, não, né? Mesmo nas plantas, nos répteis, né? Dito que o tigre está no modo da paixão, a vaca, né? Está no modo da bondade, né? E o macaco está no modo da ignorância. Então, mesmo as plantas, né? Umas plantas que não têm perfume, está no modo da ignorância, né? Com espinho, né? Está no modo da ignorância. Outras plantas que têm um perfume agradável, como o jasmim, né? E por aí vai. Então tem as modalidades, não só. Agora Krishna fala quem transcende os modos. Quem é? Bhakti Yogena Sevate. Bhakti Yogena Sevate. Aqueles que estão me prestando o serviço. Transcende de imediato o Brahman impessoal. Né? O espectro. Manchayo viabicharena, né? Quando você sai da inauspiciosidade, passa a valorizar a forma humana e transcende os modos da ignorância, paixão e bondade e se situa na posição de Brahman, né? Na situação de Brahman. Então transcende de imediato, né? Os modos da natureza. Né? Então o Senhor Vishnu encarrega-se das pessoas que são Vaishnavas, conscientes de Krishna e avançados. O Senhor Brahma encarrega-se de pessoas que estão muito apegadas às atividades materiais. Mas o Senhor Shiva é tão bondoso que se encarrega de pessoas que estão em grosseira ignorância e cujo comportamento é inferior aos dos animais. Que eu estava falando, né? Então, mas como eu estava vendo, numa visão Samadashinaha, né? Inclusive, eu queria colocar esse assunto, né? Quando Parvati, né? Ela fez uma leitura contrária, né? O que ela pensava, porque seu Shiva estava pregando, né? E geralmente vinha os semideuses, vinha todo mundo, né? Assistir, vinha nos seus aeroplanos para assistir o Bhagavata, né? É dito, dá um spoiler aqui, que esses semideuses ainda hoje tem uma ilha chamada Navadvipa, né? Que ainda hoje, num determinado ponto dessa Dvipa, nessa ilha, ainda nesse mundo material, na manifestação, que é um ponto específico, ainda seu Brahma
né, vai se encontrar com Narayana, vai encontrar com Vishnu, né, ainda nesse universo, né, que ele vai ter tipo fazer um estagoste, né, para ver as situações. Ainda hoje ele aparece, né? Então, seu Chitraketu estava vindo no aeroplano e seu Shiva pregava, né, com Pavaraka assim juntinho, né? Assim como a Vishnu Chaitanya, às vezes dão aula, então assim meio que colados, juntinhos, né? Mas aí, mais inusitadamente, é que seu Shiva prega com Pavaraka mesmo no colo, né? Mesmo no Bhagavata, e com ela do lado mesmo, né? Literalmente. Mas Chitraketu, de forma atônita, assim, viu, nossa, esboçou um sorriso assim, né? Nossa, só seu Shiva mesmo, né? Essa foi o humor. Mas ela não gostou, achando que, né, ele estava rechaçando, né? Ou, assim, de seu Shiva, né? Criando uma mentalidade contrária, né, a seu Shiva, ou tendo um discernimento contrário, né? E aí, seu Shiva fala um verso que eu estava querendo lembrar, mas eu lembro das primeiras... porque o que foi que ela fez? Ela não gostou e amaldiçoou Chitraketu a ir para o inferno. Aí seu Shiva falou assim, olha, não é essa mentalidade sua, entendeu? Chitraketu Maharaj não veio com essa mentalidade. Ele veio assistir a aula, sim, né? Ele veio participar da aula. Se ele esboçou o sorriso, não é essa sua mentalidade que você está achando que ele tá me discriminando, não é? Não é. Mas é bobeira sua, besteira sua, amaldiçoar tão quão esses grandes Vaishnavas, porque Samadashinaha, ele tem uma visão de igualdade, mesmo que ele vá para os planetas infernais, Swarga, Apavarga, se ele vá para os planetas intermediários, é dito que o planeta Terra está um planeta intermediário. Então a gente pode ter discernimento, né, das dualidades, né? Quem são os seguidores de seu Shiva e quem são os Vaishnava e quem são os seguidores do seu Brahma. Acabou de falar aqui, né? O Senhor Vishnu se encarrega das pessoas limpas, né? Vaishnava, consciente de Krishna. O Senhor Brahma encarrega-se das pessoas que estão muito apegadas à vida materiais. E o Senhor Shiva se encarrega das pessoas que estão no modo da grosseria, da ignorância. Então o Senhor Shiva foi falando, porque mesmo que essas pessoas, a visão que elas têm é do mundo espiritual, mesmo que elas forem para o inferno, entendeu? Ela só vai ver a auspiciosidade no inferno. Ela não vai ver as coisas mal. Ela vai ver que mesmo no inferno, Krishna está dentro dos corações dessas pessoas, mesmo que vivem uma vida infernal, né? Para não dizer os animais e as pessoas que estão assim completamente abandonados, né? Por isso que o devoto é Suridan Sarva Dehina. Ele é o bem-querente e o benfeitor de todas as entidades vivas, né? Porque essa é a qualidade de Krishna, né? De ser o verdadeiro Bhoktaram, verdadeiro desfrutador. E quem pensa dessa forma está com a sua paz interna completamente onchante, completamente sem dualidade, né? Sri Upanishad fala, quem pode ser uma ansiedade, né, para essas pessoas? Quem é que pode ser ansiedade ou para esse tipo de devoto que está sempre imerso, né, na sua meditação em Krishna, no seu serviço? Quem é que pode, né? Uma ansiedade, né? O Sri Upanishad tem outra palavra. Se alguém estiver lembrando aí, quem que pode ser uma ansiedade, né? O Sri Upanishad para essas pessoas que estão postadas, né, a servir, né, ao Senhor Krishna, não é? Então, a Pituliarta Dashinaha. Então, Pavarti, ó minha esposa, você
tá fazendo essa maldição, dando essa maldição a Chitraketu, sem merecimento, porque ele é um Vaishnava de primeira linha, entendeu? Mas mesmo tá bom, tudo bem, mesmo que você leve, ele vai para o inferno, mas ele vai feliz, sem nenhum problema, porque ele, onde ele for, ele está auspicioso com o serviço e com a prática, né? O serviço devocional. Então, para concluir aqui, né, o Senhor Vishnu encarrega-se das pessoas que são Vaishnavas conscientes de Krishna, avançados, e o Senhor Brahma encarrega-se das pessoas que estão muito apegadas em atividades materiais. Porém, o Senhor Shiva é tão bondoso que se encarrega de pessoas que estão em grosseira ignorância e cujo comportamento é inferior a dos animais. Portanto, o Senhor Shiva é especialmente chamado de auspicioso. Depois aqui vai se desenrolar aqui uma, né? Para que Daksha, né? Foi fazer essa oferenda e açoitou, né? Própria Parvati, que ela não estava mais querendo se associar com o pai, porque era sabido, toda vez que ela chegava na casa do pai, ele já ia desferindo assim um monte de palavras. Como é que você larga essa pessoa, fica, né, comentando do genro, né, para ela. Ela falou: olha, se o senhor começa a falar do meu esposo, eu não vou vir mais aqui, né? Não vou querer mais vir aqui. O Jasui está escrevendo aqui: aquele que não põe ninguém em dificuldade e a quem ninguém perturba, que é econômico na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Isso mesmo. Então, essa é a proteção de Krishna para quem realmente vive imerso, né, nessa felicidade, né, que é interna, não é externa. Então vai desenrolar aqui uma grande confusão, porque ele inventa de ir se encontrar, né? Na verdade, Shiva não foi, mas ele se manifestou com seu poder udrânico no fogo da arena, onde Daksha estava assim caçoando e criando várias pessoas na frente da própria Sati, né? E que devido a ela ter que ouvir ofensa, porque quando você não consegue convencer a pessoa da filosofia, né? Quando você não tem argumento suficiente, são três situações, né? Ou você sai, ou você prega e convence assim, né? Dá seus refuta, e a pessoa se contempla, né, com a sua explanação, né? Mas se você não consegue refutar, principalmente os impersonalistas, os guianes, né? E você então tem que sair de perto, e você tem que se matar assim no seguinte, se você houve ofensa, né, a um Vaishnava, né? Devemos estar junto de pessoas que têm a propensão de blasfemar, né, o devoto, entendeu? Porque se você compartilha em algum momento daquela ofensa, então é mais um motivo para você ficar louco, né? Você vai também, compartilhando dessa loucura, vai ficar louco, né? É diferente de seu Shiva, né? Que mesmo em meio aos loucos, ele não tinha loucura nenhuma, senão que a loucura dele era reintegrar, né? Reintegrar todo esse pessoal à sociedade da consciência de Krishna, né? O movimento da consciência de Krishna, deixado por nosso grande, né, patrono, nosso grande mestre, né? O mestre de todos os mestres, Jagadguru Patita Pavana, Srila Prabhupada, o Salvador Patita Pavana das almas caídas, né, que somos nós. Ok? Então, com essa conclusão,
né? Que quando num belo dia de sol, ela que não estava mais entrando em contato com o pai, mas viu, né? Do aeroplano passando, né? Passando um monte de os tios. Ela, seu Shiva, vem aqui, né? Vem aqui na janela, vem aqui no terraço. Olha, vai ter um grande festival na casa do meu pai. Ó, Shiva, eu queria ir. Tá passando agora meu tio, minha família, minha avó, não sei quem, os parentes e tudo. Aí, seu Shiva, olha, acho melhor não. Você já sabe como ele é invejoso. Ele não me convida na hora das suas oferendas, né? Como eu falei no início, está fora de cogitação, né? Não convidar Brahma, convidar Shiva, Vishnu, ou Brahma, ou Shiva, entendeu? Então é melhor que não. Não, Shiva, por favor, eu quero ir, por favor, me deixe ir. E ela não teve tanta sorte, porque chegou lá, ele parecia que estava auspicioso, né? Mas não estava, né? Marcelo Magalhães está falando, reverências minhas também, Marcelo. Teríamos nós alguns outros oponentes nesse mundo, além de do nosso próprio falso ego. Qual é a relação entre Shiva e o nosso falso ego? Na verdade, esse é o verdadeiro ego, né? O falso ego é a identificação, o ahankara, né? Por quê? Porque a gente se coloca no local de Purusha, né? Não de Prakriti, né? Entendeu? Então, Krishna fala, né? Prakriti kriya manani guna karma saravasa. Então vai estar nesse egotismo, não vai conseguir se livrar. Mas como se livra disso? No exercício, né? Bhakti amabhjanati avachasmin tatuataha. Essa verdade é dada, né? Justamente a quem está completamente favorável. Bhakti amabhjanati avachasmin tatuataha. Quando tão somente com esse serviço indivisível, né? Levando em consideração, se você está servindo já Vishnu, Krishna, mesmo o serviço, né, a Shiva, a Brahma, não se faz necessário, né? Porque Krishna já é só a primeira instância, né? Entendeu? Mas esse verso fala devido ao arranca, nós ficamos identificados, né? Então não é tão fácil livrar-se do ego, né? Krishna fala, também dá um spoiler, né? Krishna explicando para Arjuna, todos estão seguindo o meu caminho, desde os picharas, né? A classe, a mesma classe, quarta classe de homem, né? Os shudras, né? Os párias, todos estão me seguindo, me servindo, mesmo os povos originários, né? Que tem como o sol, o fogo, né, como os elementos, né, de manifestação, né, o fogo, a lua, o sol, né, mesmo eles também estão seguindo, né, e eles têm Krishna como, eles adoram o Deus Tupã, não é assim? E tantas pessoas que adoram diferentes Krishna, diferentes Vishnus e expansão, né, dentro daquele nível. Então todos estão seguindo o meu caminho, em diferentes níveis, né? Agora, quando você entra numa presunção, né? Que, principalmente quando você aborda, né? E critica, faz uma análise de outros grupos, né? Mesmo na formação de outra religiosidade, e você não tem esse discernimento, né? E aí termina agindo com o falso ego, né? E o que é o falso ego, né? É o desejo estendido, né, da identificação, né? Família, minha família, eu, meu, né? Porque minha terra, minha casa, meu filho, né? Como explica o verso, Ponsastia mitunibava arro, to griha kisheta sutapta, griha, acúmulo de griha, né? Griha, suta, filho. Apta significa dinheiro, grana, né? Ridiante, a grande arru, quer dizer, o nó da existência material vai apertando,
por conta do conceito Ahamameti, o conceito de eu e meu, minha, meu carro, meu celular, meu filho. Então isso se deve ao ego, né? Que não é tão simples. Então, teríamos algum outro oponente? Não, é a nossa própria mente, é a nossa, né? Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha, Matsarya. Os 6 inimigos: Kama, luxúria, Krodha, ira, Lobha, cobiça, Mada, med, loucura, Moha, ilusão, e a pior dela, Matsarya, a inveja. Porque mesmo esses 5 temos condições de usar para Krishna, mas a inveja já não temos, né? Então, mas mesmo Bhaktivinoda Thakura, ele explica no Shikshamitra, né, como a gente pode se livrar da inveja, desse ego, né? Nos passatempos onde Balarama e Krishna, né, mata diferentes demônios, Putaná, né, que entra transvestida de deusa da fortuna, né, e deu seio para Krishna, mas untou o seio com veneno, né? Ela era uma grande bruxa. E se você ler esses diferentes passatempos dos demônios, é sabido que é um desses Anarta, né? Adoustrada Tatasadu Sangota Bhajanakriya Tatunarta Nivritisya, que é o 4º estágio, né? Adou, primeiro Adi, ouvir, estudava, né? Adoustrada Tatasadu, com fé, né? Parambhakti, com fé implícita em Krishna, Tataguru, no mestre espiritual. Samadas, aí você tem o que? Você tem Krishna, revela, Prakashanta Mahatmanha. Quando a gente entende esse verso do Madhurya Kandabini, no néctar da Bhakti-rasamrita Sindhu, explica, né? Então, se você naturalmente vai servindo e se livrando, né, desses anartas, e chega no estágio de nista, fixo, por que se torna nista? Porque você começa a colher dos frutos, né, das austeridades que foram feitas devido a tantos anos passados, né? Então você começa a colher dos frutos, né? E não fica preso a esse egotismo, né? Essa falsa compreensão de achar que eu sou desfrutador, que eu sou purusha. Então, mesmo Bhaktivinoda Thakura, o Shikshamitra dele, no Krishna Book, né? Dhenukasura, Balmasura e tantos demônios, né? Ateístas, na verdade, que são pervertidos, né? Mayaya, Paritagyana, Asurambhava, que não se rendem a Krishna, né? Porque eles compartilham da natureza ateísta, né? Ou vivem uma vida demoníaca, né? Invejosa de Krishna. Eles nunca se rendem. Mas o Shikshamitra, Bhaktivinoda Thakura, explica como livrar desses anartas. Tá bom, Marcelo? Não sei se eu fiz uma resposta longa, eu também falo muito, né? Tá bom, eu vou encerrar por aqui. Não tem mais ninguém. Tá o Bhakta Cleo aqui. O Chaitanya também deu uma entradinha aqui também. Chaitanya nossa e o Ojasui estão aqui. Então, gente, vou encerrar por aqui. Tá bom? Temos uma programação nesse final de semana. Até porque Hridayananda Dasa Goswami, a Charadeva vai estar vindo. Vai ter uma programaçãozinha, né? Nova Gokula. E também o Jamuna está vindo também, Jamuna Acharya Swami. Ele também vai estar acompanhando. Davantri Swami, alguns devotos vão estar. Não só, a maioria dos devotos vão estar indo receber esse darshan, né? E a Charadeva, embora ele vai estar muito ocupado nos seus projetos, né, literários, né, de escrever, né? Então, é isso aí. Tá bom? Agradecendo a vocês. E um bom dia e um bom serviço. Todas as glórias a Srila Prabhupada aqui. Eu vou dar aqui um darshan aqui das deidades para você. Vou botar aqui no
no modo aqui. Não é? Então estamos aqui. As realidades que estão belíssimas hoje. Goranitai. Ok? Shishi Paramakaruna Shiguranitai Ki Jai. Shila Prabhupada Ki Jai. Shila Prabhupada. Então é isso, gente. Haribo.